Olá, amados e queridos do Pai. Como é que vocês estão? Louvado seja Deus. Estamos na nossa jornada de 21 dias com Daniel. Para quem não sabe, fizemos 6 dias de preparação. O jejum eu já faço há muitos anos, tá? E todos os anos tem uma surpresa. Esse ano eu trouxe a surpresa da apostila. Uma apostila devocional com 7 dias, com 21 dias aí, para a gente estar ligadíssimo nesse jejum maravilhoso. Vamos lá. Vou explicar um pouquinho para vocês. Não sei se vocês lembraram, para quem está aqui no jejum, durante esses 6 dias de preparação, nós fizemos aí o segundo dia sobre o coração, o revestimento do coração. E aqui nós vamos entrar no alinhamento do coração. Pastora, por que eu vou entrar no alinhamento do coração? Porque o coração é algo muito além do que a gente imagina. E hoje o céu ele está chamando a gente para alinhar o coração da gente ao trono. Daniel capítulo 10, versos 2 e 3. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Não comi nada saboroso, carne e vinho não entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas completas. Daniel, ele não jejuou por costume, como aqui eu tenho falado, nem por uma causa social. Ele jejuou porque ele estava em agonia espiritual. O que é agonia espiritual, pastora? É o chamado que Deus tinha. Queridos, se vocês lerem o livro de Daniel, vocês vão entrar em um apocalipse, o início de um apocalipse. Deus já estava preparando Daniel para que Daniel tivesse a visão que ele teve do fim dos tempos. E é muito idêntico ao apocalipse e ao que estamos vivendo hoje dentro do nosso mundo atual. Então, quando a gente olha para o livro de Daniel, a gente vê o propósito divino, o quanto Deus estava ali ungindo aquele homem. Isso nos ensina algo poderoso. O jejum que transforma é o jejum que nasce da dor santa. Não dá obrigação religiosa. Há dores que Deus ele permite não para nos destruir, mas para nos alinhar. Há inquietações, sim, que também são do inimigo, são do capeta. Melhor dizendo, gente, estão procurando um nome aqui mais adequado, mas não tem lógica. Então, e outras inquietações, elas não são do inimigo, elas são do Espírito Santo. Muitas vezes Deus falando que tem alguma coisa que precisa ali consertar, alguma coisa que precisamos alinhar ou colocar no lugar. Geralmente a gente se sente incomodado, com isso. Eu costumo dizer que quando eu estou noite sem dormir, aí eu sei que Deus quer falar comigo. Eis-me aqui, papai, fala aí. Então, queridos, quando Daniel ele entrou em realinhamento de dentro para fora, ele jejuou alimentos, Ele jejuou alimentos. Mais do que isso, ele tocou o coração. Muita gente está deixando de comer, mas não está deixando de se distrair. Muitos estão largando aí a carne para virar, Eu não tenho nada contra vegano, eu acho até bonito. Mas por dentro não tem essência. O céu ele não se move por dieta, queridos. O céu ele se move por rendição. Quando a gente se rende aos planos do Senhor, queridos, a gente não é que nem Daniel, sabe? A gente fica como ele, mas a gente tem, assim, uma intenção mais provocativa para receber. Mas é uma rendição cheia de expectativas de mover sobrenaturais sobre o que nós estamos vivendo, E na realidade o jejum não é para isso. O jejum não é buscar a bênção, o jejum é buscar entendimento. A Bíblia diz, desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração
a compreender, ou seja, Daniel 10:12 nos ensina que quando a gente coloca esse jejum em prática, a gente começa a buscar. Então essa pergunta que eu vou fazer aqui para vocês, ela é interessante e eu quero que vocês meditem sobre isso. A pergunta que muda tudo. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Aramanahasu de cantere de cai. Asube de resu de que de rasu de cai. Aramanayashe de cantarai de rasu de canta. O que tu queres de mim, Senhor? Essa pergunta, queridos, é um sinal de um coração alinhado. Não é o que eu quero, mas é o que o Senhor deseja. Não é o que eu posso conquistar, mas é o que eu preciso entregar. Esse tipo de busca, ele rompe os céus. Eu estou ensinando vocês aqui com todo o meu carinho e amor, porque eu poderia muito bem estar fazendo esse jejum e trazer uma palavra bem simplificada aqui para vocês. Mas a referência nos traz o quê? Várias histórias que também podem aqui nos trazer não só o jejum de Daniel. Ana, quando ela estava no templo, ela não fazia barulho. A sua oração era silenciosa, mas era fervorosa. Ela não queria um filho para si, mas ela queria um filho. Ela queria dar um filho para Deus. O jejum de Ana era um jejum de alma. Sabe quando você faz o jejum de alma? Pois é, esse jejum que é o jejum do alinhamento, é o jejum do coração. Sabe quando você faz com vontade de mudança? Não é de condições, não é da bênção chegar, mas é uma mudança, algo precisa acontecer. Então o jejum de Ana era um jejum diferente, era um jejum de clamor, mas um clamor no silêncio, onde a alma gritava por dentro. Então a resposta ela veio, não porque ela falou bonito, mas porque o seu coração estava alinhado com o propósito do céu. Eu falei um pouquinho aqui sobre isso, sobre Abraão, alguns personagens bíblicos, e Deus, quando Ele está em alinhamento dentro das nossas intenções durante esse jejum, Ele vai alinhar as nossas buscas, trazendo resposta. Mas aí, o que a gente tem oferecido ao Senhor? A nossa transformação, o nosso arrependimento. Sabe, quando a gente começa a buscar soluções, Deus ele quer nos entregar o discernimento, mas o coração ele precisa estar alinhado. Não é o que eu sinto mais, mas é o que eu obedeço mais. É o que se ajusta ao tempo de Deus, mesmo quando o relógio da alma grita na impaciência. Então, o jejum ele revela o quê? O que está escondido durante esses dias. Então, se prepara porque vem coisa aí, gente. Não é coisa ruim não, mas é coisas que venham alinhar as suas emoções mal resolvidas. Elas vêm à tona. Motivações ocultas, elas vão ser confrontadas. Máscaras internas caem. E tudo isso não é para te envergonhar, mas é para te libertar. E o Espírito Santo, ele está sim limpando os bastidores da sua alma. Amém? Louvado seja Deus. Repita assim comigo. Eu estou alinhado o meu coração nesta oração. Eu vou remover o que é disfarce, podando o que é excesso, corrigindo o que está desviado. Porque só um coração alinhado pode carregar a revelação do Senhor. Em nome de Jesus, amém? Hoje você vai pegar a área da sua vida que você precisa de realinhamento espiritual. Quais são as suas intenções? O que você precisa para ser purificado dentro de você? E o que Deus está revelando nos teus silêncios, né? Nos nossos silêncios. Talvez você nunca tenha vivido aí um tempo como esse. Talvez esteja aí desconfortável, inquieto, até mesmo em conflitos internos. Mas deixa eu te dizer algo. Isso é sinal de que o céu está te movendo. Deus, ele não alinha quem está parado. Ele alinha quem está a caminho. Confrontos existem. Lembra de Moisés?
antes de subir ao monte para receber a lei, ele passou 6 dias em silêncio. Foi exatamente esses 6 dias aqui que nós tiramos aí para preparação. Então, no 7º dia, foi o dia da voz. Então, no 7º dia, o Senhor chamou Moisés no meio da nuvem. Em Êxodo capítulo 24, versos 16. Então, antes da revelação, Deus conduz o silêncio. Antes da direção, Ele reina o coração. Você pode até estar no meio da nuvem agora, sem entender muito bem, mas Deus, Ele está te chamando para que você possa ajustar. E o nosso posicionamento profético hoje é declarar com voz. Nós vamos quebrar agora as resistências espirituais. Então, em Daniel capítulo 10, versos 12 e 3, desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender, a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Amém? Louvado seja Deus. Amado e amada, escuta isso. O céu, ele responde, mas o que você está sentindo agora, nesse momento, é o que Deus tem para a sua vida. Sabe? Não é ausência de Deus, é resistência espiritual. E desde o primeiro dia, Deus ouviu você. Desde o primeiro dia aqui no clamor, Deus ouviu você. Nós vamos clamar agora, nós vamos fazer uma oração, em seguida um clamor, em seguida nós vamos fazer aí uma adoração profética. Mas a resposta foi interrompida por um espírito territorial. E a palavra diz que foi o príncipe da Pérsia. Essa não é só uma história antiga. É um relato, é um retrato da tua vida hoje. Há uma guerra sendo travada. Há uma região invisível e há uma persistência. E isso vai determinar se a resposta chega ou se é para o meio, ou se você vai parar no meio do caminho. O que é uma resistência espiritual, pastora? Queridos, não é uma metáfora. É um sistema organizado de interferências no mundo invisível. Então, o texto dessa apostila que está aí para vocês, muitas vezes o inimigo vai tentar bloquear a sua mente, tentar roubar a sua paz, impedir essa revelação de vir até você, atrasar as promessas e causar confusão e desânimo. Lembre-se, você tem uma promessa do jejum de Daniel aí na sua mão, uma apostila que foi criada para você. Então, você não é deprimido, você está sendo o quê? Confrontado no espírito. Então, você precisa o quê? Não estar cansado, mas se mover e não ser pressionado por causa da atmosfera contrária. Amém? Louvado seja Deus. O jejum, ele é uma arma. E essa arma e a espada do Espírito, que é a palavra, ela vai te conduzir. E o Miguel, arcanjo guerreiro, ele vai romper os bloqueios. Porque esse jejum, ele ativa o socorro, queridos. O céu, ele libera ajuda, quando a terra libera a rendição. Então, o bom disso tudo é o quê? É você entender entre a resistência e a perseverança. O inimigo, ele não teme o seu início, ele teme a sua continuidade. Muitos desistem no 13º dia, muitos. Mas a guerra, ela é vencida no 21º. Por quê? Porque a gente que sustenta o rompimento, não pela emoção, mas sim pela constância. A gente aprende a receber a revelação, porque Daniel recebeu a revelação não porque parou no meio do processo, mas porque ele viu. Ele viu. O que a gente vê, nós precisamos resistir. Onde mais a gente tenta ceder, sabe? E é importante aqui eu entender e você também, que as pedras da resistência ao atraso, ao silêncio, à confusão, à doença e à estagnação, que você precisa tirar, né? É muito bom você pensar sobre isso. Amém? Vamos fazer aqui, em nome de Jesus, um ato profético para que a gente possa ir, em nome de Jesus, estar tirando essas rupturas que o inimigo tentou colocar sobre nossa casa, nossa família. Vamos fazer, em nome de Jesus, uma oração. Em seguida, eu vou entrar com um clamor. Amém? Louvado seja Deus. Pai querido, Pai amado, eu me coloco agora diante do teu trono, Senhor. Senhor, eu entro agora na tua presença com essa oração, porque aqui nós temos 3 atos: oração, clamor e ato profético.
Senhor, na tua presença agora com temor e reverência. Não como alguém, Senhor, que merece, mas como alguém que precisa. Eu preciso ser lavada, tocada, alinhada, endireitada. Tira de nós, Senhor, a pressa, a distração, o cansaço. Esvazia, Senhor, diante do teu trono. Nos esvazia, Senhor, porque nós entregamos a nossa alma, Senhor, aos desejos, Senhor, que o Senhor tem para a nossa vida. Arranca os medos, arranca as urgências, apaga, Senhor, os ruídos da nossa alma. Nós, Senhor, nos apresentamos diante da tua presença como altar vivo, nos purifica, Senhor, como fogo e desfaz as estruturas que constrói, Senhor, de uma forma ampla. Senhor, aponta neste momento, nos revela para que nós possamos, Pai, olhar e ver as coisas com outros olhos. Eu quero entregar, Senhor, os meus caminhos a Ti. Mesmo que a gente não entenda, mas os caminhos que nós escolhemos, eles sejam, Senhor, alinhados à Tua vontade. Pai, se há caminhos que estão desalinhados com o Teu plano, fecha as portas. Ainda, Senhor, ainda que doa, fecha. Há caminhos certos em tempos errados, nos ensina a esperar. Hoje nós oramos para que tudo dê certo, para que tudo esteja no teu eixo. Senhor, aquieta a nossa alma da ansiedade, de querer controlar tudo. Nos ensina a andar, Senhor, no compasso do teu espírito, mesmo quando os meus pés estão cansados. Senhor, eu me entrego nesse momento, na tua presença. Toma as rédeas, Senhor, da minha vida e alinha os meus passos com teu mover. Espírito Santo, vem com teu holoforte, ilumina as intenções ocultas do meu coração. Me mostra, Senhor, onde há orgulho, vaidade, medo disfarçado de fé e me sonda desde os porões da minha alma. Vai, Senhor, onde eu não posso ir. Ah, Senhor, alinha, aponta os quartos escuros, Pai, os quartos disfarçados, Senhor. Destranca as portas que se escondem as mágoas, desejos não confessados, as motivações contaminadas. Nós abrimos agora, Senhor. Nós abrimos mão do tudo parecer bem. Nós abrimos mão de ter razão. E hoje, Senhor, nós entramos na verdade, mesmo que seja dura, mesmo que machuque, nós confiamos em Ti. Eu prefiro, Senhor, um confronto santo do que uma paz mentirosa. Eu entendo tudo, Pai, que as Tuas promessas, o ministério, os dons, os sonhos, os relacionamentos, os medos, o Senhor é fiel para fazer tudo na minha vida e na minha casa. E hoje, Senhor, eu me jogo no Teu altar, porque eu acredito e creio que o Senhor é fiel. Amém? Vamos fazer agora nesse momento. Eu quero que você, em nome de Jesus, respire fundo e vai declarar comigo agora, tá? A gente vai fazer uma declaração. Amém? Eu declaro que o meu coração está sendo alinhado com o céu. Eu declaro que as minhas vontades estão sendo submetidas à vontade de Deus. Eu declaro que esse jejum não mudará apenas a minha circunstância, mas me mudará por dentro. Eu declaro que sairei desses 21 dias com uma mente renovada e um espírito discernido. E eu declaro que tudo que é falso em mim está sendo desfeito. Eu declaro que eu estou sendo ajustada, moldada e santificada. Eu declaro a verdade que Deus reinará sobre a minha emoção. Agora você vai parar, fechar os seus olhos, respira profundo, não fale nada, apenas ouça. Pega um papel, uma caneta, escreva o que o Espírito Santo te mostra e permaneça em silêncio com o Senhor, tá? Sem pressa, porque é no silêncio que o alinhamento ele se finaliza, amém? Agora, nós vamos fazer, glória a Deus por isso, vamos fazer aqui o clamor profético, tá, gente? Louvado seja Deus. É um momento que não é suave, é como se fosse um parto, tá? Então, prepara o ambiente sem distração, porque o clamor, ele precisa de intercessão, tá? Eu coloquei aqui
um instrumental bem baixinho, mas eu tô em silêncio. E cada vez que eu orar em voz alta, queridos, eu quero que você se prostre e clame com a alma e o corpo, amém? Pai, em nome de Jesus, eu clamo com o coração, Senhor, que se dobra, não se resista ao teu toque, um coração, Senhor, que não endureça, um coração tratado, um coração que não fuja do confronto. Arranca, Senhor, a casca grossa que a vida colocou em nós. Quebra agora, Senhor, a rigidez desse coração, mecanismos de defesa, a frieza disfarçada, Senhor, de racionalidade. Eu clamo, Senhor, me faça de novo, me quebre para que eu possa me realinhar. Senhor, que possa agora, Senhor, em nome de Jesus, Pai, ser protegida a minha casa, a minha família, porque eu não quero negociar, Senhor, a obediência, porque eu já estou alinhada nela. E eu clamo, Senhor, com lágrimas sinceras. Arabasto decanta, com dores curativas, Pai, com o coração de carne no lugar, Senhor, do coração de pedra. Nesse momento, Pai, eu clamo contra o auto-engano. Ah, Senhor, esse auto-engano, tudo aquilo, Senhor, que nos faz achar que nós estamos certos, que nós estamos cegos, contra, Senhor, a cegueira emocional, tudo que nos faz entrar ou andar em círculos. Nós agora clamamos agora contra, Senhor, a carência que nos faz nos arrastar para lugares errados, contra a ambição, Senhor, que mascara a espiritualidade, contra a necessidade, Senhor, que vem, Senhor, para tentar fazer com que a gente desobedeça. Revela, Senhor, neste momento, toda a falsidade alojada nos meus sentimentos. Eu não quero, Senhor, te usar para validar os meus desejos, mas eu quero ser moldada para te agradar. O meu coração, que ele não seja governado por traumas, mas pela tua verdade. Em nome de Jesus, Espírito Santo, me ensina agora a discernir o que está por trás das intenções. Me dá olhos treinados, mente limpa, rabasto decaio. Emantererraço de canta, sensibilidade afiada, porque eu clamo para que todo o céu caia agora, que eu enxergue onde eu estou tropeçando, que eu perceba os laços sutis e os convites disfarçados de atalhos, que eu me atira, Senhor, no teu plano. Eu clamo, Senhor, abre os meus olhos, alinha a minha visão com a tua mão, Senhor, que eu não me mova por emoção, mas por revelação. Porque eu não quero escolher, Senhor, tudo por conveniência, mas por convicção espiritual. Pai, em nome de Jesus, nessa hora, Pai, eu abro aqui, Senhor, o ato profético. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero que você prepare um lugar, ou uma folha de papel branco, caneta, um azeite, se você tiver, sabe, uma caneta, uma Bíblia aberta, e vista-se como alguém que vai para um encontro com o Senhor, a melhor roupa, e faça essa oração. Porque esse não é um tempo de repetição, é um tempo de ativação, amém? É um ato profético, tá, queridos? Amém? Louvado seja Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, nos esvaziarmos de nós mesmos. Senhor, eis-me aqui, tu és meu. Nós não queremos, Pai, ser só mais um, mas queremos que o Senhor queime, arranque toda a afronta do inimigo, tudo que não é do Senhor, Pai. Agora, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar conosco, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, cuidar da nossa mente, alinhar os nossos pensamentos aos céus. Unja o nosso coração, coloque a mão no peito, querido. Unja o nosso coração, que a nossa intenção, Senhor, ela seja lavada na verdade do Senhor. Unja os meus pés, que os meus caminhos sigam os trilhos do Espírito Santo e não da minha carne. Agora você vai orar em voz alta. Que haja alinhamento visível a partir de hoje, de agora. E tudo que for, tudo que eu for, tudo que eu for, tudo que eu fizer, tudo que eu tocar, carregará a marca de um coração alinhado, afinado com o céu. Senhor, em nome de Jesus, com a mão, agora você coloca a mão, amém, queridos?
você vai colocar a mão no seu coração e fique de pé, olhando para um canto. Olhe para um canto de olhos abertos e fala assim comigo: Espírito Santo, Espírito Santo. Imagina uma cadeira de honra. Imagina agora você sentado nessa cadeira. Você vai dizer assim: Espírito Santo, Espírito Santo, em nome de Jesus, me alinha à vontade de Deus. Agora você vai olhar para uma cadeira vazia, ou um canto, um local que tem uma cadeira. Você vai dizer assim: Espírito Santo, esse é o teu lugar. Eu desocupo o trono da minha vida. Não quero mais ser a senhora de mim mesma. Mas toma agora a cadeira e reina e dirige e me alinha e me governa. Você vai agora imaginar você sentado e agora você vai sair e coloca o Espírito Santo. Depois disso, você vai se ajoelhar e você vai adorar o Senhor. Coloque o hino. Você vai cantar o que você quiser. Não peça, porque o momento agora é de entrega plena. Amém? Louvado seja Deus. Abra a Bíblia, leia em voz alta os versículos, Salmos 51, versos 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Romanos 12, 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ezequiel 36, 26. Dar-vos-ei coração novo. E Filipenses 2, 13. Porque Deus é quem efetua em nós o ato, efetua em vós tanto o querer como realizar. Corrigindo aqui, tá? Depois de cada versículo, faça uma pausa e profetize em voz alta. Essa palavra está viva dentro de mim. Eu não apenas creio, eu estou em alinhamento com Deus. Amém? Deus possa abençoar você. Você decide agora ser alinhada. Guarde essa palavra com zelo, porque é um memorial, amém? Do segundo dia, porque o segundo dia é o segundo dia que o Senhor deixou, amém? De ser participante e se tornou governador da nossa história. Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Fique com